Jonatas foi um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua história é conhecida principalmente pela amizade e lealdade para com Davi. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, sendo que Jonatas lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e a sua armadura. Não foi uma amizade simplesmente humana que aconteceu entre eles, mas um relacionamento que só o Espírito Santo poderia gerar, como lemos em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas foi um grande guerreiro, corajoso e com muita habilidade de guerra. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, Jonatas assumiu o exército e foi vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu local. Ele quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar, sem saber, um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Afinal, ele havia acabado de vencer heroicamente uma tropa dos filisteus. Jonatas era um homem de caráter. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel. Ele era um grande orientador nas técnicas de guerra e tinha uma capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, que muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e ao mesmo tempo honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo sendo pressionado por Saul a trair seu melhor amigo. Jonatas avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. Jonatas reconheceu que Davi era um homem escolhido por Deus para reinar em Israel. Ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Ambos fizeram uma aliança de proteger a descendência um do outro, e quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria o seu segundo. Infelizmente, Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos e de seu pai, o rei Saul. Quando soube da morte dele e de seu pai, o rei Saul, Davi lamentou profundamente. Jonatas teve um filho, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas. Ele atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. O nosso conselho de hoje para você é: siga o exemplo da amizade e lealdade vividas por Jonatas e Davi, pois assim deve ser a nossa conduta para com Deus e com nossos irmãos. E a nossa palavra profética está em 1 Samuel 20, 42 e 43. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então, seguindo este exemplo de Jonatas, que sejamos leais aos nossos familiares, companheiros, irmãos em Cristo e principalmente sejamos dignos da confiança dos nossos líderes, que esperam a nossa lealdade, assim como somos fiéis à nossa aliança com Deus.